Deusa. Ainda Elade, sonho. Mozart. Mas ainda a vida sempre Gaia faz. Emerson. Nós sabemos hoje que o planeta Terra não é simplesmente uma nave espacial habitada por seres vivos ou que carrega vida. Não, o planeta Terra é um sistema vivo. Teogonia de Hesíodo, Grécia 750 a.C. Realmente, no início era o caos. Logo depois, Gaia. Gaia com largos seios. Residência segura e eterna de todos os seres. É muito comum essa frase assim, o Lutzenberger mudou a minha vida. O Lutz era uma pessoa que era uma presença muito marcante e daria para fazer uma lista de coisas que eram marcantes nele. O Lutzenberger era uma pessoa que realmente não distinguia entre o que ele pregava e o que ele fazia. E ele fazia o que pregava. Ele foi além do discurso, da denúncia, ele foi para a prática. Ele se engajou para buscar soluções concretas mesmo. He was a fighter. He was not just a theoretician. He went out and actually put his life on the line every single day. Nós saíamos à noite e entre um chopp e o outro, ele sempre dava uma de professor e nos ensinava muitas coisas. Chopp. Eu aprendi a tomar chopp com o Lutz, sabe? Eu pensava que cerveja fosse igual a chopp, era ignorante, né? Ele me ensinou que o chopp não tem... É novo, não tem aditivo. Eu me lembro do meu pai como uma personalidade extremamente inquieta, questionadora, com uma curiosidade incessante por tudo que é a vida no nosso planeta, na sua multiplicidade de formas e expressões. A natureza para ele nunca era obstáculo, a natureza sempre era a solução. Eu acho que o principal, assim, contribuição dele, né, foi despertar muitas pessoas, e a mim inclusive, né, para o que é o processo vital. Wir, die Menschheit, befinden uns heute in einer absurden Situation. Umso absurder, als es uns doch eigentlich bewusst ist, dass das, was wir heute machen, die moderne Industriegesellschaft in ihrer jetzigen Form, der Konsumgesellschaft mit ihren absurden Materialschlachten, dass das nicht nachhaltig ist, dass das nicht überlebensfähig ist. Jeder einigermaßen gebildeter und gut informierter Mensch weiß doch, dass das nicht geht. Und es ist ja auch nicht wünschenswert für den größten Teil der Menschheit. Wir haben doch eine Situation heute, in der 20% der Menschen, das sind die Mehrzahl in den Ländern der sogenannten Ersten Welt und die Reichen in den anderen, in der Dritten Welt, in der 20% der Menschen einen Lebensstil führen, einen orgiastischen, hedonistischen Lebensstil,
der einfach nicht nachhaltig ist. Nicht nachhaltig, selbst für diese 20%. Wenn nur die Amerikaner, die Europäer, Japaner und die Reichen in all den anderen Ländern so weitermachen, dann wird auch das zum Kollaps führen. Aber die vorherrschende Doktrin in dieser heutigen globalen industrialistischen Kultur geht davon aus, dass dieser Lebensstil sich auf den ganzen Planeten auszudehnen hat. Séries. Ricos raros, riscos caros. Carros vários, vírus ricos, escassos, próceres, cárceres, cânceres. O Lutz teve uma bem-sucedida carreira na indústria química internacional. Ele abandonou essa indústria quando não conseguiu mais continuar representando a agroquímica, principalmente os pesticidas. Em janeiro de 70, ele voltava para Porto Alegre e eu já tinha preparado um grupo. Se engajou no movimento ambientalista, que estava em plena efervescência aqui. E logo em seguida fizemos 2 reuniões oficiais já, para fundarmos uma entidade ambientalista. Retour. Egresso do progresso, regresso. Pré-firo o verso. Wenn die 5,6 oder vielleicht sind es sogar schon 5,8 Milliarden Menschen, die wir heute sind, die Dichte an Autos hätten, die wir heute in Japan haben oder in der Bundesrepublik Deutschland oder in Europa ganz allgemein schon, dann hätten wir nicht eine halbe Milliarde, dann hätten wir jetzt schon 3 Milliarden Wagen. Und wie sähe es aus im Jahr 2020, wo mit einer Weltbevölkerung von 8 Milliarden Menschen gerechnet wird? Und man geht davon aus, dass wir uns erst so im Jahre 2050 stabilisieren bei vielleicht 20 Milliarden Menschen. Also diese Extrapolationen, diese Fortschreibungen sind doch absurd. Wir wissen, dass das nicht geht. 3 Milliarden Wagen wären Selbstmord. Die Atmosphäre kann das nicht verkraften. Also sind doch unsere Ziele falsch. Wir haben uns doch Ziele gesetzt, die sinnlos sind, die mörderisch sind, die selbstmörderisch sind. Wir müssen uns also doch völlig neu überlegen, was ist Fortschritt, was ist Entwicklung. Wenn Fortschritt, wenn Entwicklung das ist, was wir in den letzten 50 Jahren gehabt haben, dann ist es sicher nicht wünschenswert. Não é fácil trabalhar duro para 2, 3 mulheres. É um horror. Nunca 1 minuto de tranquilidade. Exclamação da mãe, audível a cada 5 minutos. Coelhinho, pio, morte. Meu avô, pai de meu pai, chegou no Brasil em 1920, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ele pensava ficar só 5 anos num contrato de trabalho. Ele era engenheiro arquiteto, mas acabou casando aqui e ficou o resto da vida dele aqui. O meu avô era um artista nato também. Ele fez várias obras importantes. Sua atenção com o conjunto e com o detalhe impressionam. Essa visão do conjunto parece que também migrou para o ecologista Lutzenberg. Desde cedo, meu avô percebeu que meu pai tinha uma afinidade muito grande com a natureza. Num diário ele registrava em pequenos textos humorísticos e desenhos tudo que os filhos faziam de engraçado, de diferente, de maluco, as artes deles.
Naquela época, o apelido carinhoso do meu pai era Yolk. Os cabelos curtos. Mas eu sou um homem, não sou? O que a mãe já merecia ter recebido há muito tempo, agora quem leva é o coitadinho do Yols. Mami, esse não é o Yols. Favelicidades, Rio de Manila, ruas de algum México, sonhos de Xangais. Wir haben doch heute die Situation, dass wir weit mehr, also in absoluten Zahlen heute, weit mehr Elend haben wie in der Vergangenheit. Weit mehr Menschen leben heute in unmenschlichen Situationen, zum Beispiel all die großen Slums in den großen Städten. In meiner Heimatstadt, in Porto Alegre, Südbrasilien, hatten wir bis Anfang der 50er Jahre keine Slums. Selbst die Arbeiter, sie waren vielleicht arm, aber sie hatten ein ordentliches, geregeltes Leben mit ihrem eigenen Haus und sie besaßen ihr Grundstück. Heute haben wir allein in meiner Stadt schon 500.000 Menschen, die in Slums leben. Rio de Janeiro, Manila, Mexiko. Mexiko ist heute eine Hölle. Und das wird alles immer schlimmer, in dem Maße, wie der eine Teil die Orgien der Konsumgesellschaft lebt, geht es dem anderen Teil immer schlechter. Also wo ist denn da Fortschritt? Also das, was wir bisher gehabt haben, können wir nicht Fortschritt nennen. Und wenn Fortschritt nur eine Fortschreibung dessen ist, was wir bisher gemacht haben, mit immer mehr Konzentration von Macht auf einer Seite und immer mehr Armut auf der anderen, dann ist das wirklich nicht Fortschritt. Wir müssen uns völlig neu überlegen, was ist Fortschritt. Tudo aquilo que, de acordo com a mãe, depende dela. Minha avó era muito carinhosa, muito dedicada, falava alemão também, como meu avô. Ela era filha de imigrantes de Novo Hamburgo e era muito católica. Inclusive, ela tinha o desejo de que o filho dela, o José Antônio, se tornasse padre, mas isso não aconteceu. Minha mãe nasceu na China, mas veio ao Brasil em 1949, quando o comunismo tomou conta da China, e foi aqui que ela conheceu meu pai, em Porto Alegre. 92. Surdo eco do rio. Cresce, mente. Crescimento, semente da avalanche. Das heißt, wir müssen uns unser ökonomisches Denken völlig neu überlegen. Das Ganze. Wir können doch nicht davon ausgehen, dass eine Wirtschaft immer weiter wachsen muss. Also dieses Dogma ist absolut sinnlos. Trotzdem, selbst in Rio de Janeiro zur Umweltkonferenz ging die Frau Brundtland, die doch eigentlich Mentor dieser Konferenz war, die Premierministerin von Norwegen, die ging davon aus, wir brauchen mehr Wachstum, damit wir die Mittel haben, um die Schäden, die das Wachstum bisher angerichtet hat, korrigieren zu können. Ja, das ist doch ungefähr so, wie wenn ich für den Schneeball mehr Schnee und mehr Hang verlangte. Dabei ist es ja schon fast eine Lawine. PNB, Poluição Noosférica Brasileira. Ai, hospitais, indicais dores desmedidas de crescimento econômico real. Und wie messen denn die Wirtschaftswissenschaftler und unsere Regierungen dieses Wachstum, das sie haben wollen, auf das sie so scharf sind? Am Bruttosozialprodukt. Aber was ist denn das Bruttosozialprodukt für ein Maß? Das wissen doch alle heute. Wenn ein Flugzeug abstürzt oder wenn wir mehr Autounfälle haben, dann wächst das Bruttosozialprodukt. Wenn die Umweltverschmutzung so weit ist, dass wir immer mehr Hospitäler bauen müssen, immer mehr für Medikamente und Medizin und so weiter ausgeben müssen, dann wächst das Bruttosozialprodukt. Dann wird im brasilianischen Bruttosozialprodukt nur aufaddiert, was wir an Devisen damit
gewonnen haben. Aber nirgends sehe ich eine Rechnung, wo die Regierenden abziehen würden, was wir jetzt an Wald verloren haben. An gerodetem Wald, an überflutetem Wald. Die Erze, die nicht mehr da sind. Die Amerikaner sind jetzt dabei, die letzten 5% des Öls, das sie hatten, rauszupumpen und sehen darin zusätzlichen Reichtum. Das ist doch ungefähr so, als ob ich zu meiner Bank ginge, Geld von meinem Konto abhebe, das Geld verjuble und dann den Eindruck habe, ich bin reicher. Ich bin aber doch ärmer. Alle unsere Länder sind heute enorm viel ärmer als früher. Wir brauchen also völlig neue Überlegungen, ich würde schon gar nicht sagen Rechnungen, denn das, was wirklich gilt, Glück, Zufriedenheit, Harmonie, schöne Landschaft, intakte Welt, das kann man nicht in Geld ausdrücken und soll man auch nicht in Geld ausdrücken. Da müssen wir völlig anders denken. Dogmatizado, dog manipulado, dog mercantilizado, dogma, no future, au pum capital. Ever since the collapse of the repressive regimes in the East, the systems that call themselves communist or socialist, a new dogma has become established almost worldwide. All governments and technocracy in general seem to believe that the forces of the market will lead to the millennium. The market is totally blind to human necessities. The market sees only demand as expressed in money. So you may be in very great need indeed. Take the poor person who dies on the street in Calcutta at night and whose whole fortune consists of a dirty turban and loincloth. Well, he has tremendous needs, but he has no demand because he has no money. He isn't even present in the market. The market doesn't see human needs. It sees only demand as expressed in money. The market also is blind, totally blind, for future generations. If future generations had anything to say on today's markets, most of what we're doing, and they would not allow us to do it. So we should really find a way of, in this case, yes, manipulating our markets in such a way as to account for the needs of future generations. Monólogo. Quando o pai não está inspirado para conversar, mas em compensação o filho sim. Papi, naquela montanha lá, eu quero subir um dia. Temos de ir lá olhar como sai a lua. Aquele carro ali é sempre muito pequeno, mas na verdade ele não é nem um pouco pequeno. E quando o Io corre para a rua, o carro faz moto sujo. E eu fico com e já pra cama, Yoshi. Mas eu ainda não quero, mas eu ainda não. Well, I met Lutz back in 1984 at the Findhorn Eco-Village in northern Scotland. We stayed together in the same bungalow for about a week. Lutz was one of the main speakers at this conference. And the title was, as I recall, was Gaian Economics. Lutz gave a really inspiring and passionate speech which made a great impression upon everyone, including myself. Desmorales Ada, Alien Ada, Estirp Ada, Criatura Tortur Ada. Another tenet of modern economic thinking that is totally absurd, but which is now being, at least by the powerful, accepted almost universally, is that the market is so much more efficient the more globalized it is. Well,
Already we have a situation where, during the last 50 years, all over the world, all the social structures that grew historically, organically, that organized themselves systemically, such as peasants and craftsmen and fishermen and the last remaining tribal people, social structures that gave people a sense of identity, of belonging, of a relative social justice. All these social structures are being demoralized, alienated, uprooted. Tecno-laço, tecno-lento, tecno-lixo, tecno-logo, tecno-luta, tecno-power. We must also rethink our technology. Modern industrial society finds itself in a very interesting and absurd contradiction. Our present culture, global industrialist culture, is based 100% on science and technology. Almost everything we do today has to do with technology based on more and more profound science. On the other hand, the majority of our people today, and I would say the total majority, far over 90%, are illiterates in science and technology. And when they know something, they are highly specialized. They are very narrow specialists. But technology is used as the main instrument of power today. A Fundação Gaia ela foi criada em 1987 pelo meu pai, com o objetivo de ampliar a atuação que ele já vinha tendo, inclusive internacionalmente como ambientalista, conjugando esforços em equipe para isso. A Fundação Gaia ela atua através de projetos e consultorias na área ambiental e principalmente, eu diria, através das atividades que desenvolve no Rincão Gaia. E o outro nível, o outro patamar de trabalho na Fundação Gaia é justamente esse que os técnicos, a equipe técnica faz, que é de aplicação prática daquilo que se coloca nos discursos com relação à agricultura ecológica, com desenvolvimento sustentável, com práticas de baixo impacto ambiental. O Jardim Recordista do Iole. Plantações novas todos os dias. Porque as de ontem ainda não estão bem crescidas. The old traditional peasant was, if we look at him from the point of view of the economy as a whole, systemically, he was a self-contained, that is an autarkic system, a system that produced its own inputs, a system of production and distribution of food. And he also more or less distributed his food. He sold most of his produce directly to the consumer on the weekly market. Now, what is today's farmer? Today's farmer is a tractor driver and a poison sprayer, not much more. Retrato. Trato mato, trato moto, autotrato, trato morto, trato motor, trator. E a gente achou muito interessante o trabalho que a Fundação Gaia vinha desenvolvendo na área da agroecologia. A gente foi para lá por uma série de demandas ambientais. Eles não tinham coleta de lixo, não tinham água potável. Muito banhado assim, não tinha árvore, fazia muito calor, tinha muito mosquito. Através das mulheres, a gente começou a fazer reuniões, oficinas. A partir daí, então, passou a se fazer os pães integrais, os bolos integrais, os biscoitos, tudo. E hoje elas estão com uma padaria maravilhosa. A indústria que conta, mina, contra a nação. Today we have the food
I would call it denaturing and contaminating industry. Enormous slaughterhouses, canning industries. The food is now given to us pre-cooked and deep frozen and absurdly packaged. When the American housewife today drives 20 miles or so to the supermarket or the shopping center and comes back with her monster of a car, a 2-ton car, and brings 100 pounds or so of pre-cooked and frozen food and puts it in her deep freezer, well, all this should be included in that calculation. So what we should really do when we compare the traditional peasant, whom today we call backward, with what we call modern farming, we should add up for today all the working hours in an economy that are directly or indirectly connected to production and distribution of food. So this would have to include even the computer industry and the software man and the person who in the bank sits in front of the computer and handles the credits for farmers. We would certainly, nobody has yet made this calculation, but we would certainly also find that more than 40% of the working time in a modern economy has to do with the production and distribution of food. Software, software, soft way. So, what's the difference? In reality, there isn't much difference. Actually, we are not as efficient as is claimed, as we can see, not as efficient in terms of manpower, and we are certainly not efficient in terms of sustainability, because what we do in modern agriculture is simply not sustainable, and it will lead to catastrophe. O Lutz, aqui no Rincão, era uma pessoa diferente do Lutz nas palestras. Existe uma diferença muito grande entre estar no planeta ocupando espaço, causando problemas, e ser planeta e estabelecer a partir daí uma relação simbiótica com a vida. Mas ele dizia sempre que a gente tinha que observar as coisas, observar a natureza. Quando chovia, nos levava correndo, peguem as capas, vamos olhar por onde as águas correm. Essa é a cantoria linda. What we really have today, in the case of agriculture and of most modern technology, is new power structures. What technocracy really wants to do in agriculture is leave to the farmer only that part of his activities that include the highest risks. The risk of bad harvests, of growing prices for his inputs, and decreasing prices for his produce. All the risks are with the farmer, and all the advantages are with industry. And now they want to take away from him the last part of his autonomy, his seed too. And modern biotechnology is working in that direction. Sêmen, vida. Sêmen, sida. Conspiração, veneno. Peste, sida. Today, most people confuse technology with science. Actually, the two words, science and technology, in common usage have almost become synonyms, but they are not. What is science? For me, science is the contemplation of the divine beauty of the universe. So science is contemplative. Science is a clean dialogue with the universe. In science, I interact with nature in a very clean and absolutely honest way. Science is profoundly emotional, but it is absolutely honest. But technology is full of cheating. O avião, construído com tecnologia própria. Mas vai lá em cima e pega a paisagem, porque sempre minha cara. O Lutz sempre dizia, né, que paisagismo natural é a gente, na realidade, assim, imaginar o que a natureza vai fazer
e a gente ajuda para acelerar esse processo. Lutzenberger tinha uma predileção muito especial pelos ambientes extremos, como essa pedreira que a gente está vendo aqui atrás. E essa predileção se dá porque no ambiente extremo, pedreiras, saibreiras, antigas minerações, né, nos remetem ao planeta Gaia, a Gaia, né, e nas suas condições primitivas da paisagem. E se a gente olha as paisagens do início para o que é hoje, realmente isso aqui evoluiu muitíssimo, ficou muito bonito. Aqui tem 50 metros de fundura aqui, de onde nós estamos. Então, aqui a gente pode ver que uma pedreira, durante a exploração, é uma violenta agressão ecológica. Mas, no momento de abandonada, e se a gente deixar que a natureza recupere, se transforma num enriquecimento da paisagem. Que aqui pode ter depois uma fauna que antes não tinha nessa paisagem. Mas um dia o Lutz, sentado lá embaixo na plataforma, ele disse, bom, se isso aqui seguir existindo, vai ser bonito. Mas se isso aqui voltar a ser natureza pura, vai ser mais bonito ainda, porque a vida sempre sabe fazer melhor do que nós. Fiat Lutz, sei, ser ciente do templo absoluto. Because most people today don't realize, and the politicians are the last to realize, that most of our present technology has not much to do, or almost nothing, with really increasing human happiness, with really increasing true efficiency in satisfying true human needs. It has to do with the increase and maintenance of power. So technology should be discussed in our parliaments, in our political circles, but this is not happening. Arma, caça, armadilha, armação, armas, são. In previous cultures, in the Middle Ages, for instance, in antiquity, and even in the 18th century still, most technologies were transparent. That is, nobody in the Middle Ages would confuse the gallows with the plow, and power was exerted directly with the sword, with the gallows. Today we have a situation where power is exerted by technology, technologies that people do not really understand. So while in previous times it was impossible for an intelligent person to confuse the plow or the water wheel with the gallows, today most people make that confusion. They cannot distinguish anymore between what is instrument of power and what is instrument for the satisfaction of true human needs. O progresso tecnológico é comparável a um machado nas mãos de um psicopata. Na minha vida profissional de 40 anos na indústria de celulose e papel, eu passei duas distintas fases aqui no Rio Grande do Sul. Ao iniciar a produção, começou também a poluição. Colocava dentro do Rio Guaíba todo o lodo resultante do processo industrial. E isso resultou uma campanha que chegou até no auge do fechamento em 74. Pelo volume que nós conhecemos daqueles anos para cá, se aquilo tivesse continuado a ser jogado dentro do Guaíba, hoje já teria aterrado o Guaíba. O primeiro trabalho que ele foi contratado a fazer como consultor foi a implantação num parque ecológico. O maior desafio para qualquer pensador é formular o problema de maneira a permitir uma solução.
Em 88, essa consultoria virou uma prestação de serviços. O nosso trabalho começa lá no chão de fábrica, buscando a separação seletiva dos resíduos, gerando materiais que sejam limpos e sem contaminantes. Nós temos aqui o que há de mais moderno em termos de proteção ambiental. Nos últimos anos, temos obtido 99% de eficiência de reciclagem. Não mente o sol em nossa mente. Seiva Silva, semente. The way we produce energy with bigger and bigger power stations instead of in a mostly decentralized and local way. Maybe this is why solar energy is being neglected so much by the powerful today. In the case of solar energy, we cannot concentrate. Solar energy is infinite in time, but very limited in space. The sun gives us about 1,400 watts per square meter here in this orbit where we are, 150 million kilometers from the sun. And once it comes down through the atmosphere, we have something like 900 watts per square meter. The solar energy we can take or leave. But in solar energy, we cannot steal from future generations as we do in petroleum and the other resources, where we're constantly stealing what is not ours, what belongs to our children, to our grandchildren, and remote descendants. E infelizmente ele não sobreviveu para ver esse prédio aqui pronto, porque o dia que nós inauguramos aqui, aí tinha no refeitório um monte de funcionários, caminhões e máquinas estacionadas. Aí eu olhei para fora e disse: "Pá, Lutz, agora que a gente virou empresa, tu não tá aqui." Para o homem verdadeiramente ético, toda forma de vida é sagrada, inclusive aquela que, do ponto de vista humano, parece encontrar-se num nível inferior. A tecnocracia moderna, os governos, o mundo, o homem moderno, parece que enxergam no mundo apenas um grande depósito de recursos, uma espécie de almoxarifado gratuito com recursos infinitos, onde podemos nos servir à vontade sem nos preocupar com o futuro. E, de fato, o pensamento econômico moderno não aceita limites nos recursos, mesmo quando reconhecemos que determinados recursos, como o petróleo, por exemplo, se acabam algum dia. Continuamos então postulando sempre novas substituições. Temos ainda bastante carvão e temos energia nuclear de fissão, de fusão, e alguns já falam até de matéria antimatéria. Ou seja, postula-se que não há estrago que não possa ser corrigido por mais tecnologia. E o interessante é que justamente aqueles que nada entendem de ciência, de tecnologia, são os que mais fazem esse tipo de extrapolação. Nós temos que realmente nos perguntar por que chegamos a essas atitudes. Atitude. Cabe a ti, cabe a todos, seja a Terra, ilha pacífica do universo. Meu pai deixou um legado de amor pela natureza, amor pelas línguas que ele amava e eu também, pelo conhecimento em geral e por defender um ideal. Claro que o pai faz uma falta enorme para todos nós. A presença dele, a energia que ele transmitia para a gente, a visão de mundo dele, o jeito de ser dele. Mas eu acho que mais do que nada ele está presente. Ele está presente em cada um de nós que teve a felicidade de conviver com ele, de se deixar influenciar por ele. Organismos. Not orgia energética. Temos que repensar muita coisa. Repensar não somente nossa tecnologia, nosso pensamento econômico, o relacionamento tecnologia-ciência. Temos que realmente nos perguntar por que esta civilização industrialista global que nós vivemos hoje,
que em sua última forma, a forma de sociedade de consumo, com suas orgias de consumo material e energético, por que esta civilização se tornou o insustentável que é? Por que nós estamos hoje exterminando milhares de espécies a cada ano, a cada dia mesmo? Estamos demolindo, destruindo todos os sistemas de suporte de vida no planeta. Eu tive assim o privilégio de conviver com ele, de ver essas coisas, de perceber o Lutz se alegrando, né? Eu me lembro quando nós construímos esses lagos aqui, o Lutz passou dias, né, olhando as máquinas fazendo esse trabalho e fazendo desenho, e excitado como uma criança pequena que eu imagino que ele estivesse quando estava construindo a locomotiva dele. Proyecto da locomotiva para a linha Glória. Wolf e companhia. Eu acredito que ele foi uma pessoa tão visionária que algumas coisas ainda nem foram devidamente decodificadas. Eu mesma, escrevendo, tinha essa sensação, assim, de que eu, na verdade, começava a descobrir em alguns aspectos inesperados um homem com quem eu, afinal, tinha convivido tanto tempo, que eu pensava conhecer bastante bem, mas ele era uma pessoa de muitas nuances. Interrogação. Regar a terra. Rogar a terra. Civil pensar, ação. Repensar a civilização. Então realmente temos que nos perguntar por que nos tornamos tão destrutivos. Qual a verdadeira causa desta situação atual, de nossas atuais atitudes? A causa está em nossa cosmologia, ou seja, em nossa visão do mundo, da qual decorre toda uma ética muito especial, uma ética antropocêntrica. De nosso passado remoto judaico-cristão, nos veio esta visão, esta ética antropocêntrica que domina a nossa atual civilização. Todas as culturas e religiões, algumas das grandes, e sobretudo todas as mitologias e culturas tribais, tinham uma visão não antropocêntrica, com raríssimas exceções. Na cosmovisão do índio, por exemplo, nós somos parte de um complexo maior, e todos os demais seres fazem parte desse complexo e têm direitos também. Mas nós temos uma visão, uma ética, que diz que somente a nossa espécie tem direitos. A verdadeira religião hoje é o consumismo, é o industrialismo, é isso que nós vemos aí. E essa religião as pessoas aceitam realmente sem discussão. E nesta religião, no consumismo moderno, toda a natureza é apenas objeto, está fora de nossa ética. Sistemantema. Gel gerou a vida que gerou Gaia, e esta, ciência, da consciência de Gel viva. Nós precisamos, portanto, voltar, ou melhor, avançar de novo, para uma ética holística, uma ética que inclua toda a criação. E esta visão, que no fundo é uma visão muito antiga, mas que nós perdemos, a ciência moderna nos devolve essa visão. Nós sabemos hoje que o planeta Terra não é simplesmente uma nave espacial habitada por seres vivos ou que carrega vida. Não, o planeta Terra é um sistema vivo. Assim como o meu organismo tem sua homeostase, ou seja, o seu equilíbrio autorregulado, o planeta Terra como um todo tem também a sua fisiologia. Podemos dizer que tem a sua biogeofisiologia. Tudo está ligado com tudo. Essa atmosfera que nós respiramos hoje não está aí por acaso, ela é um construto da vida, ela foi feita pela vida da forma como está.
A atmosfera original do planeta não tinha oxigênio, foi a vida que colocou o oxigênio na atmosfera. Realmente, no início era o caos. Logo depois, Gaia. Gaia com largos seios. Residência segura e eterna de todos os seres. Por isso, entre os ecólogos e os ecologistas, pelo menos entre aqueles que não temos medo de emoções, nós usamos a expressão Gaia para indicar como nome para o planeta Terra. Gaia era o nome poético que os antigos gregos davam à deusa da Terra, que normalmente eles chamavam de Geo, de onde vêm palavras como geografia, geometria, geodesia, etc, etc. Nas primeiras vezes que a gente vinha aqui, antes do Rincão existir, com frequência deitava debaixo do umbu e ficava olhando esse umbu e fazendo conjecturas sobre ele. E uma coisa que o Lutz admirava muito no umbu é a capacidade que ele tem de se regenerar, apesar de agressão, de vendaval, de fogo, de ele rebrotar, cicatrizar e seguir cada vez mais imponente. E o Lutz observava e comentava isso até que um dia ele disse: essa árvore eu quero sobre a minha sepultura. Essa prática quase indígena do Lutz de se enterrar aqui no Rincão Gaia, de se autodevolver para a natureza, é uma mística que a gente tem com o Lutz aqui perto da gente. Quando a gente está falando de ecologia para quem quer que seja no Rincão Gaia, essa vibração está acontecendo. Reverbera. Rever a vida em reverência. Portanto, nós temos que ver o planeta Terra como um sistema vivo. Não necessariamente como um organismo, como nós, humanos e animais, que nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, mas como um sistema vivo, como um bosque, onde os indivíduos crescem, nascem e morrem, mas o sistema como um todo se mantém vivo e altamente dinâmico. Então a Terra não é um simples portador de vida, uma nave espacial que tem vida como passageiro. A Terra é um sistema orgânico, um sistema vivo. Isso significa que temos que olhá-la com reverência de uma maneira completamente diferente. O petróleo que está no solo não está ali para que nós o possamos esbanjar em nossas orgias energéticas com corridas de carro, essas loucuras todas. O petróleo está ali para que a vida possa continuar. Infelizmente, ainda são muito poucas as pessoas que se dão conta desses aspectos. Mas isso tem consequências éticas muito profundas. Precisamos voltar, isto sim, para uma nova ética. Uma ética de visão holística que inclua todos os seres, toda a criação. Todos os seres não humanos também. Uma ética de reverência pela vida em todas as suas formas e todas as suas manifestações, como, aliás, propunha Albert Schweitzer e como também pregava São Francisco de Assis. Preocupações familiares. Às vezes me perguntam sobre a falta que ele faz. Como falar sobre isso, tia? Que falta faz um amigo que é presente? Toda falta. Para mim não era só um patrão, né? Eu tinha ele como um amigo, né? A gente se dava muito bem. Eu acho assim que ele não vai morrer nunca. Para nós, cada planta, cada animal, né? Ele tá aí presente. Uma pessoa que eu acho que tocou a cada um de uma maneira diferente, mas o legado geral dele foi essa coisa importante, vital, de nós nos reexaminarmos enquanto sociedade, da gente reavaliar a nossa ética, da gente pensar em novos modelos de progresso, porque esses que estão aí, e isso ele dizia desde a década de 70, não vão nos levar a nada de positivo, nem
nós, entre nós como espécie, nem a nossa espécie com as demais.